Sejam muito bem-vindos a mais um DoCast. E, gente, esse programa número 10, pensa que eu tô muito feliz. Meu coração tá aqui, eu vou ter que me controlar, viu? Eu vou ter que me controlar e eu vou ter que já falar tudo que eu tenho pra falar aqui, porque o convidado que tá aqui diante de mim hoje, esse meu grande amigo, ele é uma metralhadora, meu amigo. Então se prepara, porque você vai crescer ouvindo esse podcast na área espiritual, na área emocional, sabe? Na área de fé, de projeção de vida. Se prepara, porque eu tenho certeza que não só a minha vida vai ser marcada aqui hoje, mas a tua vida. Você que vai estar assistindo aí, eu não sei se de manhã, de tarde ou à noite, o que eu sei é que você precisa, pega papel e caneta, pega bloco de notas, que eu tenho certeza que chaves do céu vão ser liberadas sobre a tua vida. Mas deixa eu já chamar ele, meu grande amigo André Vitor, seja muito bem-vindo ao DoCast. Uau, depois de uma apresentação dessa, a pessoa fica como? Vou falar o quê? Agora você aumentou a expectativa lá pro teto, mas quero dizer que é um privilégio poder estar aqui com você, com todas as pessoas que vão poder assistir esse vídeo. Minha oração, não apenas para hoje, mas para minha vida, é que quando eu abrir minha boca, pessoas possam ser tocadas, alcançadas, transformadas, e o meu propósito é esse aqui hoje. Coisa boa. O DoCast nasceu, gente, com essa intenção, né, de alcançar pessoas e trazer pessoas aqui que fazem acontecer na sua área de atuação. Então aqui, André, tem pessoas que são do ambiente de igreja, tem pessoas que não são do ambiente de igreja, pessoas do empreendedorismo, mas pessoas que têm um coração no reino de Deus e pessoas que querem viver para manifestar isso. E eu tenho certeza que você é essa pessoa, sabe? Antes de tudo, eu já quero começar diferente esse programa, eu nunca faço isso, mas hoje eu quero fazer. Quero falar para você que talvez tenha sonhos, né? Você que sonha e acha muito distante um sonho ser realizado. Hoje, né, o que eu tenho vivido aqui no DoCast é uma realização de sonho. É algo que Deus colocou no meu coração. E ter o André aqui, o André é um cara que marcou a minha vida e marca em vários sentidos. E ter ele hoje aqui me faz saber que eu tô no caminho certo. Porque é muito gratificante, sabe? Trazer uma pessoa pra cá que mexe tanto comigo, que me impulsiona tanto e que eu sei que vai impulsionar muito a tua vida. Então, gratidão desde já, André Vitor, muito obrigado. E eu queria que você se apresentasse, né? Sei que você vai dizer, eu sou filho de Deus, mas eu quero que você se apresente. Talvez, não sei, tem alguém que não lhe conheça, então se apresenta pra gente aí. Filho do Deus vivo, seguidor de Jesus, alguém que ama vidas, ama servir e que tem se posicionado cada dia mais em todos os lugares onde Deus me coloca para edificar e transformar pessoas. Há alguns anos eu me tornei conferencista, viajei o Brasil e o mundo, ou grande parte dele. O mundo é só para vocês entenderem que eu saí do Brasil, tá? Para alguns países falando de Deus. Também hoje atuo em mentorias, também atuo hoje como empresário. Em algumas coisas na minha vida eu tenho me posicionado em outras áreas que não eram tão comuns para mim. Mas eu entendi que existe um sacerdócio de mercado. E a gente pode até falar sobre isso hoje. Que é nós levarmos aquilo que acreditamos como um ministério para todas as áreas de influência e de convergência onde Deus nos coloca. Mas para mim, minha maior apresentação e o meu melhor lugar sempre vai ser esse, filho do Deus vivo. É muito legal, André, porque a época que a gente está gravando esse podcast, e talvez a gente não vai entrar nessa área, mas a gente está no período de eleições, né? E aqui no Brasil. E o que é que acontece? Você fala muito de posicionamento. Tem muita gente falando sobre posicionamento político, posicionamento pelo partido A, pelo partido B, pelo candidato A, pelo candidato B. Mas o que eu tenho visto em meio a esses posicionamentos é que as pessoas, elas são muito fortes e firmes para se posicionar por alguém, mas parece que as pessoas, elas não sabem se posicionar pela sua própria vida. Elas não sabem tomar posicionamentos e decisões pela sua própria história, pela sua própria jornada. Pessoas brigam pelos outros, mas às vezes por si elas aceitam uma vida qualquer, uma vida medíocre. E eu sei que você fala muito sobre isso, sobre esse crescimento, esse desenvolvimento, essa exponencialidade. Eu quero já começar dessa forma. Como é que alguém se posiciona na vida? Como é que alguém toma decisões firmes para fazer a vida crescer e acontecer? Muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre um dos temas mais necessários para quem deseja ser bem-sucedido. Posicionamento é algo que nós não apenas precisamos fazer, nós devemos fazer. Posicionamento em todas as áreas da nossa vida. Existem pessoas nos assistindo agora que ainda não romperam, ainda não cresceram, ainda não estão vivendo a vida extraordinária que podiam viver por falta de posicionamento.
Verdade. Porque não decidir é uma decisão. Não falar é palavra. Não agir também é ação. Então, nada mais importante do que você entender o que você quer viver. E aí já uma dica para quem deseja se posicionar. O posicionamento ele deve ser feito em qualquer área da vida, ok? Principalmente como um roteirista e diretor de filme faz. Ele primeiro, ele vê o final. Todo bom filme, todo bom roteiro começa pelo final. Eles olham para o final e depois vão conceituar e idealizar todas as cenas. Hoje eu quero te encorajar a olhar para a vida que você deseja ter. Uau. Hoje eu desejo te encorajar para que você olhe para o casamento que você deseja ter. Olhe para a vida espiritual que você deseja ter. Olhe para a vida profissional que você quer construir. Tendo essa olhada lá no futuro, criando uma visão de futuro, você consegue se posicionar hoje. Quais decisões eu preciso tomar agora para chegar nesse lugar? Que tipo de coisas eu preciso renunciar hoje para ter essa saúde? Que tipo de mesas eu tenho que me ausentar hoje para chegar nesse lugar? Posicionamento é você saber para que dizer não, para quem dizer não. É você olhar para tudo da tua vida e dizer, isso aqui não combina com quem eu quero ser. Isso aqui não combina com o que eu desejo para a minha vida. Não se misture com quem você não seria. E isso tudo são posicionamentos que você vai criando e que trazem resultados, Rafael, em uma semana para outra. De uma semana para outra, a vida das pessoas mudam completamente. Eu vivo isso todas as semanas, porque eu cuido de muita gente. E um posicionamento que a pessoa toma para acordar mais cedo e ter um tempo de oração antes de sair de casa, muda a vida dela. Isso é um posicionamento espiritual. Total. Então, cada pessoa que está nos assistindo agora, eu quero desafiá-las. E não apenas desafiá-las, mas encorajá-las. A vida que você deseja está a uma decisão de distância. A vida que você busca está a um posicionamento de distância. Pare de procrastinar, se sabotar, deixar para depois. Pare de olhar para a sua própria vida e não se posicionar. Porque quando você faz isso, você está deixando de viver parte do seu destino. André, mas eu acho importante, né? Assim, a gente apresentar um pouco da vida. No sentido de que tu sempre foi essa pessoa posicionada, porque eu te conheço aí, deve ter uns 9, 10 anos. E esse tempo que eu te conheço, eu sempre vi essa pessoa que veemente, vai, faz acontecer e tudo mais. Mas tem algum momento que vira a chave? Por quê? Porque eu fico imaginando a pessoa que ela não é posicionada. Que ela tá ali paralisada, que ela tá ali aceitando tudo. E ela às vezes fica assistindo, ouvindo alguém que tá dizendo vai, faz acontecer, toma decisão, se posiciona. E acho que essa pessoa fica assim, meu Deus, mas como é que eu faço? Porque eu já conversei com várias pessoas que a angústia delas é como? Como é que eu faço? Por onde é que eu começo? Como é que começa isso? Eu acabei de dizer. A pessoa que está assistindo esse podcast agora começa pelo lugar onde ela quer estar. Quando você fala que dia que virou a tua chave, eu coloco muito na minha cabeça o dia 20 de março de 2000. Há 22 anos atrás, quando eu estava em uma igreja pentecostal, onde haviam no máximo 150 pessoas, a 4 quadras da minha casa, só porque eu estou em São Paulo agora virou quadra, a 4 quarteirões da minha casa, eu estava em uma igreja onde eu nunca havia pisado e um pastor está falando sobre quem é o Espírito Santo. Ele está lá na frente dizendo, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma pessoa distante, ele é alguém que quer estar perto. O Espírito Santo é quem comunica a vontade de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo é quem deseja mudar você para que todo, sempre e agora você tenha o conselho dele, você seja direcionado por ele. E eu tô lá, na última fileira, começando a enxugar uma lágrima que tá descendo. Daqui a pouco, com mais 5 minutos, eu tô urrando. E antes que termine aquela pregação, eu tô lá na frente, levantando a minha mão e confessando Jesus como Senhor e Salvador. Esse foi o primeiro posicionamento. Uau. Esse foi o primeiro momento onde eu me vi me colocando em uma nova atmosfera. Nem sabia o que ia ser da minha vida, não tinha noção do que ia acontecer a partir dali, mas ali eu acredito que a minha vida foi transformada pelo meu posicionamento de decidir entregar a minha vida a Jesus. Eu queria ser juiz, não sei se você sabe. Quando eu estudava no ensino médio, eu queria ser juiz. Só que quando eu comecei a buscar muito a Deus, eu não me vi mais fazendo outra coisa que não fosse falar dele. E ali eu comecei a pregar a palavra muito jovem, eu e meu irmão gêmeo, a gente era chamado até de gêmeos pentecostais. Que já veio aqui, se você não viu a semelhança ainda, mas é irmão de Samuel Wagner, que esteve aqui no 2º episódio, vou deixar aqui para vocês verem. Univitelino só, não dá nem para dizer. Então, eu e ele começamos a pregar com 16 anos de idade.
Ali começamos a viajar, começamos a falar de Jesus. Nós, em pouco tempo, já ficamos um pouco conhecidos aqui da cidade. E a gente foi se posicionando. E, amigo, quando você fala que você me conheceu já assim, enfático, a palavra que eu acho que eu melhor definiria o que eu sinto que acontece na minha vida para que tanta coisa aconteça é a palavra ousadia. Uau. Nós precisamos ser ousados, não esperar a validação do outro. Você não pode esperar que os outros te aplaudam, você não pode esperar que as pessoas te apoiem, você não pode esperar que a vida vai ser fácil. Você precisa ser ousado para se tornar quem Deus te criou para ser. E na hora que você se posicionar, entendendo quem você nasceu para ser, todo o resto vai criando uma conectividade. Você começa a conhecer quem você precisa, você começa a se ligar, se linkar às melhores oportunidades, portas se abrem quando você define que entendeu a proposta e o projeto de Deus para a sua vida. Sabe uma coisa que eu ouvia sempre quando eu era novinho convertido? Profecias. Eita. Eu ouvia pessoas dos mais diferentes lugares que falavam sobre quem Deus ia me tornar. E como palavras mudam destinos. Uma palavra pode mudar completamente a tua trajetória. Às vezes, ouvindo esse podcast, você vai receber algo aqui que pode mudar completamente a direção do teu caminho. Pode mudar completamente os ganhos da tua vida. E eu ouvia... Porque quando eu me converti, a minha família me deserdou. Tinha quase nada para deserdar, mas o que tinha, viu? 3 cachorros e 2 gatos. Deserdaram a mim e ao Samuel. E disseram que nós não teríamos mais nada, porque eles eram de uma igreja nominal, de uma religião que aqui no Nordeste é muito forte, e eles não tiveram entendimento de entender que nós não estávamos nos convertendo a uma religião, mas estávamos decidindo buscar a Deus. E enquanto muitos pais e mães que estão nos assistindo agora oram todos os dias para os filhos confessarem Jesus e viverem para Deus, a minha família fez um movimento contrário. O contrário. Quis nos tirar da igreja, porque acreditava que era uma nova religião da qual eles não se orgulhavam. Quando nós começamos a servir a Deus e vimos e vivemos e enxergamos o que Deus tinha para nós, a gente falou, vamos de sangue a fogo, mas a gente não vai sair mais desse lugar não. Meu Deus. Eu ia para a igreja fugido, eu ia escondido, porque a minha família tinha prometido para mim uma surra. Se eu pegar você em igreja de crente, eu vou lhe dar uma surra. E eu assisti às vezes o culto da porta. Porque cada um sabe a família que tem, né? E ali quando foi... Se eles ameaçavam, certamente poderia acontecer. Certamente. Tem uma história que eu gosto de contar, que é um testemunho, que com mais ou menos 3 meses, ainda nessa peleja, nessa luta aí de ir pra igreja escondido, veio um profeta de Deus, porque profetas de Deus existem. Pessoas que trazem recados de Deus ao povo. Tem o sacerdote é quem leva o recado do povo até a Deus. O profeta é quem traz o recado de Deus até o povo. E o profeta, que veio da Bahia, que eu nunca tinha visto na vida, parecia um armário enorme, tá lá pregando. E queimando, incendiado pelo Espírito Santo. E quando ele tá lá cheio do poder de Deus, falando de Deus, eu tô na última fila com medo. Porque ele começou a metralhar, ele começou a falar de Deus de um jeito que eu falei, meu Deus, esse homem aí é forte. E ali, do nada, ele olhou lá pra trás e começou a me encarar. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Esse homem tá vendo alguma coisa da minha vida, meu Deus. Daqui a pouco, ele olha pra trás e ele fala, você, moço. Você que tá aí na última fila. E eu falei, não sou eu, em nome de Jesus, não sou eu, não sou eu, não sou eu. E ele falou, você de camisa xadrez, vem até aqui à frente agora. Lá vai eu todo me tremendo, sem saber sequer o que aquele homem ia dizer. Escondido na igreja, 4 quarteirões da minha casa, passando por uma guerra inexplicável na minha família, porque tinha confessado Jesus. E quando eu tô me aproximando do altar, aquele homem olha pra mim e fala, moço, enquanto você vem caminhando, Deus me mostra um mapa mundi nos teus pés. Deus manda te dizer que ele vai te soprar em toda a terra para que você diga quem Deus é. Naquele momento, meu coração queimou, mas a minha mente duvidou. Sabe quando o coração incendeia e a mente duvida? Existem essas dualidades na vida. Porque no meu coração eu recebi a palavra e criei, Deus é poderoso, mas a minha mente logo se analisou. Como é que você vai para o mundo todo se você está a 4 quarteirões da tua casa escondido? Aquele homem começou a me metralhar de profecia e eu já desconectei um pouco. Porque eu falei, ele errou. Não é comigo. Como é que eu vou pro mundo todo? Eu tô a 4 quarteirões da minha casa escondido. Quando ele termina de entregar a palavra, eu lembro que ele diz, toda essa igreja que tá aqui olha pra esse rapaz. E todo mundo virou o olhar, e quando olharam pra mim disseram, todos que estão aqui vão ouvir falar desse rapaz. Porque Deus manda dizer, moço, que ele vai te soprar em toda a terra. Meu Deus. E naquele momento que eu recebi aquilo tudo, me emocionei sim, mas eu não conseguia acreditar. Como é que eu tô a 4 quarteirões de casa fugido? E eu vou pregar no mundo todo.
Na hora que eu tô indo sentar no meu lugar de volta, quase chegando na minha cadeira, pensando sobre isso, eu escuto aquele profeta olhar para mim de novo e dizer: ei, moço! E eu olho para trás. Quando eu olho para trás, ele olha para mim e diz: Deus sabe que você está a 4 quarteirões da tua casa, escondido aqui nessa igreja, mas ele manda te dizer: quem vai te soprar em toda a terra é ele. Uau. Ali o meu coração incendiou a mente. E naquele momento eu entendi, Deus está aqui, Ele está falando comigo. Não passaram 6 meses e veio o primeiro convite para pregar fora do Ceará, que foi no Maranhão. Do Maranhão para o Pará, do Pará para Recife, Recife, Natal, João Pessoa, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, Goiás, Santa Catarina, Amazonas, França, Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos. Deus começou a me soprar. Meu Deus. Em menos de 4 anos, eu já tinha viajado esses lugares que eu citei e outros, exclusivamente para falar de Jesus, porque uma palavra pode liberar um destino. Uma palavra pode desatar os teus pés. Uma palavra pode te colocar no lugar onde você precisa ir. Uma palavra pode te posicionar para que você caminhe em fé e para que você viva o extraordinário em todas as áreas da sua vida. E esse começo vocês tinham 15 anos, André? 15 para 16 anos. Meu amigo, você tá aí, às vezes pensando, né? Eu sou muito novo, a minha idade, dando justificativos, desculpas. O André tinha 15 anos quando se posicionou na vida. E esse posicionamento desenrolou toda a história, toda a jornada, toda a trajetória. E isso inspira muito, né? E André, tem um movimento, né? Engraçado. Um dos pilares aqui da gente é falar sobre empreendedorismo também. Só que tem um movimento que está acontecendo, e se a gente for ver, é só entrar na internet que a gente vai ver. Que é o quê? Tem muita gente do empreendedorismo falando de Deus. Tem muita gente do mundo das finanças falando de Deus. Sim. Tem muita gente se posicionando, né? Pessoas que, vamos dizer assim, eram improváveis porque de alguma forma elas já tinham tudo. De alguma forma o mundo poderia falar, não, elas não precisam de Deus. E agora está acontecendo. Eu vejo você andando, você posta, fala com muitas pessoas. Alguns podcasts que a gente assiste. Assisti um recente agora do Caio Carneiro. O próprio Thiago Nigro também pregou, acho que agora numa conferência que ele participou. Enfim, esses homens, essas mulheres que estão se levantando nesse tempo, tá acontecendo esse movimento. Eu fico pensando, né? Às vezes a gente fala muito sobre a igreja se levantar, a gente fala muito sobre a igreja ir, até porque a igreja não é 4 paredes, mas é sair e avançar. Só que essas pessoas, elas estão sendo levantadas independentes da igreja, aparentemente. Fala um pouco sobre isso, o que está acontecendo no mundo, que essas pessoas estão saltando assim e já estão explodindo, falando de Jesus, amando Jesus, pelo menos aparentemente. Eu falo aparentemente porque eu não estou com elas, né? Não sei. Mas o que elas demonstram é que elas estão se apaixonando por Jesus muito rapidamente e já estão sendo usadas por Deus muito rapidamente. Às vezes a pessoa que está lá, ai Deus me usa, ai Deus me usa, ai Deus me usa, e está parada ainda. Fala um pouco sobre isso. Essas pessoas, elas fazem parte de uma promessa, Rafael. A Bíblia diz, e todos os reinos deste mundo virão a ser do nosso Deus. Opa! Todos os reinos deste mundo virão a ser do nosso Deus. André Vitor é bem engraçadinho, quando nós nos posicionamos, quando nós nos tornamos quem Deus nos criou para ser, Ele vai levantando aquilo que Ele vai nos colocar para fazer. Porque as pessoas ficam muito naquela, encontra o propósito, acha o propósito, cadê o propósito? É uma luta por esse propósito que já está desproporcional. Gente, eu já falei e vou repetir, você não encontra o propósito. Você desata a sua identidade. Você cura a sua identidade. E aí o propósito te encontra. O teu chamado está dentro do que você faz com paixão. O teu propósito está dentro de um ministério que nasce do inconformismo. Guarda essa frase. Todo ministério nasce de um inconformismo. Você olha para alguma coisa e você diz, eu não aceito isso no mundo. Você olha para uma circunstância como a fome. Você olha para casais destruídos, casamentos derrotados. Tudo que te aciona algo, que te traz inconformidade, pode ser o chamado de Deus para um propósito. Uau. Quando você olha para uma circunstância e que você não aceita aquilo, que você diz, Deus, como que pode isso acontecer? Não entre no propósito de reclamar. Uau. Não entre ali naquele lugar de você ficar lamentando a situação. Quem é posicionado não lamenta, faz algo. Quem é posicionado não reclama, se posiciona
posiciona. Tudo que nós fazemos na vida é posicionamentos desse nível. E você falou de pessoas, inclusive citou o nome de um querido amigo, que é o Thiago Nigro, que eu tenho a oportunidade de poder validá-lo aqui. Legal. Falei dele, inclusive, em outro podcast. Ô, Thiago, tá vendo, né, que o povo tá falando de ti. Que o Thiago, ele é um grande, grande, grande homem de Deus hoje. Tem vivido essa diferenciação no seu discurso, não porque desaprendeu o que já sabe, mas porque agora aprendeu lugares mais poderosos do que aquilo que ele já sabia. Hoje ele está colocando Deus, está colocando Jesus naquilo que ele já fazia. Então a grandeza de um homem que reconhece Deus, ela é muito maior. Ele estava nesse evento que você inclusive falou na conferência, pregando a primeira vez, e tem uma imagem muito linda que eu quero que você coloque aí na edição. Aquele de joelhos. Que o Thiago colocou o rosto no pó. Eu vi. Ele colocou o rosto no chão para poder dizer que existe algo maior. Meu Deus. Quando um homem como o Thiago, que vem de um meio que não era cristão, que não era igreja, se posiciona dessa forma, você identifica como ele pode impactar pessoas. Você entende que tem gente que às vezes diz que conhece Jesus, tem gente que às vezes diz que já é de Deus e que não se posiciona com medo de que vai alcançar pessoas no sentido contrário. Não, vão me julgar, vão não sei o quê. Ei, vão te julgar de todo jeito. Deixa eu te dar essa notícia. Vão te julgar de toda forma. Então que te julguem você sendo quem você nasceu para ser. Então que te julguem você falando o que você deve falar. Porque quem vai ou quem fica é julgado do mesmo jeito. Quem abre a boca e quem se cala é julgado do mesmo jeito. Eu tenho isso na minha cabeça. Cara, eu vou ser julgado. Então que eu seja julgado sendo e me movendo em quem Deus me chamou para ser e na atmosfera que Deus me chamou para me mover. Tu falou sobre esse inconformismo, né? E foi para isso que o DoCast nasceu. Quero até aproveitar esse momento para falar, porque o que é que eu ficava enxergando? Eu ficava vendo, meu Deus, como é que pode? Como é uma coisa que sempre mexeu comigo, André. Como é que a pessoa tem Deus na vida? A pessoa tem um Todo-Poderoso, ela diz que tem uma fé incrível, mas a vida dela não se desenrola. Você falou a palavra certa, ela diz, né? A nossa vida não é movida só pelo que a gente diz. Na última pergunta você falou, a gente não sei o que, a gente vê, a gente não sei o que. Isso também é uma ilusão. Porque nem tudo que a gente vê é real. Então quando a gente olha para a vida do outro, Rafael, a gente vê muitas coisas que não estão na vida dele, estão na nossa. As pessoas não enxergam o mundo com os olhos, elas enxergam com a mente. Você não vê o outro como ele é, você vê o outro como você é. Tanto que uma pessoa que lê a Bíblia já chegou naquele versículo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Você entendeu esse versículo? Esse versículo quer dizer que se você é uma pessoa movida por amor, por Deus, por perdão, por graça, por acreditar no próximo, por não ver as pessoas como elas são, mas como quem elas podem se tornar, todo o teu corpo tem luz. Mas se você vê as pessoas de uma ótica de dor, de rejeição, de abandono, de complexo de inferioridade, onde você sentiu ou passou por situações traumáticas que te colocam dentro de um calabouço, que a tua autoestima é destruída, que você não sabe quem você é, você acaba julgando as outras pessoas que sabem quem são. É nesse momento onde quem é posicionado incomoda quem não é. Onde quem cresce torna irado quem não cresce. E isso tem a ver com as pessoas que julgam, não com quem está sendo julgado. Deu para entender esse lugar? Total. E acho engraçado porque tu tá falando sobre ter esse olhar bom, né? Esse olhar positivo, esse olhar de vida, esse olhar de amor, esse olhar de graça, enfim. Mas assim, tem alguma coisa, André? Quando você olha alguém, você conhece alguém, você caminha com alguém, enfim, você tem um contato com as pessoas. O que é que você olha na vida de alguém que você não tolera de jeito nenhum pra tua vida? Tem algo que tu não tolera de jeito nenhum? Boa, muito obrigado por essa pergunta. Existe algo que não sou eu que não tolero apenas, eu acho que ninguém deveria tolerar, chamado desonra. A desonra amaldiçoa qualquer pessoa. Quando você se move com pessoas de desonra, que não sabem o que é lealdade, que não sabe o que é fidelidade, a tua vida está amaldiçoada. E eu falo desonra e também falo sobre esses dois outros nomes, lealdade e fidelidade, porque tem uma diferença aqui. Fidelidade é na presença, lealdade é na ausência. Como são as pessoas quando você levanta das mesas? Eita. Quem que fala as coisas que muitas vezes não tem a ver com o que você deveria aceitar e você continua aguentando? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que se você aceita o que você não merece, você passa a merecer.
Se você aceita o que você não merece, você passa a merecer. Então eu não aceito desonra, deslealdade. Eu não aceito caminhar com pessoas que não discerniram ainda o meu valor. Porque você que está assistindo agora esse podcast já deve ter se posicionado inúmeras vezes em relacionamentos, em lugares, em negócios, em tantas coisas que envolvem alianças, onde você foi desonrado por muito tempo e não fez nada. Se você aceita o que você não merece, você passa a merecer. Então eu não aceito desonra. A Bíblia diz que dai honra a quem é digno de honra. A Bíblia diz que amor eu devo a todo mundo, honra não. Amor, a Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma senão amor, mas a honra, Deus diz, dai honra a quem é digno. Honra é uma moeda que você não pode desperdiçar com pessoas baratas. Honra é algo que você dá para quem caminhou, para quem criou um nível de intimidade, de lealdade com você, que você não deve negociar. Então, tudo na minha vida eu acho um pouco negociável, mas desonra eu não aceito. Tem coisas na minha vida onde eu tolero algumas coisas. Sou paciente, aguento algumas situações, mas desonra, no primeiro minuto de desonra, eu já tô longe do lugar. Então fica a dica aí pra você, viu? Presta atenção naquilo que você aceita pra tua vida, naquilo que você não aceita, naquilo que não combina com você. Porque, meu amigo, se você aceita algo, você vai se tornar esse algo e pra reverter esse quadro aí, talvez seja algo complicado. Sabe por quê? Porque as pessoas nos tratam da maneira que nós nos tratamos. As pessoas olham para a maneira que nós nos tratamos para seguir o exemplo. É verdade. Então, se você é uma pessoa que não sabe quem você é, que não tem uma autoestima curada, que não se posiciona na vida, e a gente está aqui fazendo esse podcast quase todo nesse sentido, as outras pessoas também não vão te valorizar, não vão te honrar, porque você nunca vai receber dos outros o que nem você se dá. Você nunca vai receber dos outros o que nem você derrama sobre a sua própria vida. E cada vez que você aceita algo que você não merece, você está dizendo para o planeta Terra, traga mais disso. Você está aceitando que aquilo se torna uma cultura na tua vida. E quando você menos entende, você está sendo pisado pelos outros, sendo tapete de todo mundo. Ninguém lembra de ti para te honrar, só lembra de ti para te pedir as coisas. E esse não é um lugar em que as pessoas que estão nos assistindo agora devam estar. Você tem que estar ao lado de alianças verdadeiras, onde você será lembrado em reuniões importantes. Onde pessoas verão a oportunidade de te honrar e aproveitarão. Quantas vezes eu já percebi gente que se posiciona em um lugar onde não deveria estar, porque nem todo lugar que me cabe é pra mim. Nem todo lugar que me cabe é pra mim. Coloca aí, editor, a cena que tem na internet, que é, eu acho que uma flor de alho, não sei nem se é assim que chama, com um pedaço de laranja, tentando colocar lá. Vê se funciona isso aí. Quantas pessoas se diminuem pra caber no mundo dos outros? Pelo amor de Deus. Quando você se diminui, você tá sendo medíocre. Não que você não pode ser humilde. E aqui, faça esse adendo. A humildade não tem nada a ver com a humilhação. A humildade não tem nada a ver com a pessoa se auto-rejeitar, se auto-flagelar. Porque quando a pessoa é assim, ela começa a se posicionar de um jeito onde todo mundo faz o que quer com ela. É verdade. Porque ela é humilde. Isso não é humildade, isso é burrice. E essa pessoa nunca, desculpa André, mas essa pessoa nunca vai ser honrada por Deus. Porque ela confunde, ela acha os humilhados serão exaltados. E aí ela entra nessa zona de, não, vou ficar aqui sendo pisado por todo mundo, vou ficar aqui sendo destruído por todo mundo, porque Deus vai me honrar. Rafael, e no final das contas, a pessoa não vai ser honrada por Deus, não. Existem instâncias da comunicação. Deixa eu falar só um pouco sobre isso. Existem instâncias na sua comunicação. A vida é comunicação. Existem instâncias. Primeira instância, a sua comunicação com Deus. Como você se relaciona com Ele? Você é uma pessoa que ouve a Deus? André, não. Como é que eu vou ouvir a Deus audivelmente? Você ouve a Deus lendo a Bíblia. Você ouve a Deus ouvindo louvores edificantes. Você ouve a Deus caminhando com pessoas espirituais. É disso que eu tô falando. Sei que nem todo mundo tá aqui obrigado a ouvir audivelmente a Deus. Embora seja uma experiência que eu lhe encorajo a ter. Mas segunda comunicação, a sua comunicação com você mesmo. O que você diz para si próprio. Os americanos têm uma expressão muito top, que é a expressão self-talk.
self-talk, que é o que você diz para si mesmo, a sua autogestão. Quando você olha para você e você diz, eu sou um derrotado, eu sou fraco, eu sou não sei o quê, você tá se posicionando como uma pessoa assim, porque o teu corpo se prepara para alcançar derrotas, fracassos e desonras. Quando você diz para si mesmo, eu sou filho de Deus, eu sou próspero, eu sou escolhido pelo Senhor, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, o próprio Deus disse na palavra dele, através do apóstolo Paulo, diga ao fraco, eu sou forte, porque ele entende o poder da autogestão de comunicação. O salmista Davi, em alguns salmos poderosos, ele diz, aquieta-te, ó minha alma. Ele conversa consigo. Por que tu se perturba dentro de mim? Volta ao teu lugar de descanso. O Senhor é contigo. Nós precisamos ter cuidado com essa segunda instância de comunicação. O que você diz para você mesmo. E a terceira é a sua comunicação com o próximo e a comunicação do próximo com você. Toda vez que alguém faz algo sobre a sua vida, fala de você, lhe coloca em uma circunstância, lhe posiciona em uma situação que você não deva aceitar, você precisa reagir imediatamente, porque palavra tem poder. Palavra cria, posicionamento alinha. Quando as pessoas fazem comigo o que eu não mereço, e mesmo assim eu fico calado e aceito, eu estou dizendo em comunicação ao mundo que aquilo é algo que eu não deva me posicionar. Então pode trazer mais disso. E a quarta instância de comunicação, que não é a última por não valor, mas é a última porque nós precisamos entender, é a comunicação pública. É como nós falamos da vida, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Quando nós somos posicionados, a boca fala do que o coração está cheio. Então você começa a falar de assuntos como os que nós estamos pontuando aqui agora, e as pessoas veem o brilho nos olhos. Não dá pra gente fingir por muito tempo. Não dá pra gente falar em algo que a gente não acredita e as pessoas receberem. Todo mundo não é tolo, não. As pessoas entendem quando a pessoa vive isso. Então, uma coisa que a desonra faz é que ela deteriora o poder de autogestão. Daquilo que você fala pra si mesmo. Se você não se honra, você não vai encontrar ninguém que te honre. Então, hoje eu te faço o convite. Se levante das mesas que não tem mais sentido você estar. Feche as portas que não te levam mais para lugar nenhum. Se desconecte das alianças e relacionamentos onde não existe honra. Você não precisa de uma sociedade que te posiciona num lugar de desonra. Você não precisa de uma amizade que não te prioriza. Não no sentido de você ser aquele carente que sempre as pessoas têm que lhe validar, que sempre as pessoas não. Mas você tem que ser aquela pessoa que caminha em aliança. Eu acho que uma das coisas que provavelmente espero que as pessoas que me acompanham por redes sociais, que não me conhecem pessoalmente, mas conseguem enxergar mesmo de longe, é que eu caminho muito em alianças de honra. E quando eu sou amigo de verdade, eu sou amigo na água ou no fogo. Eu sou amigo pra gente ir para os lugares onde eu me sinto bem, mas eu também sou amigo de que mesmo no lugar onde eu vou me sentir mal, mas que eu precisar estar lá para te encorajar e te edificar a viver uma nova história de vida, eu também irei. Então, o nosso posicionamento tem que ser ligado e alinhado nisso. Eita. Só para fechar um lado, quando ficou aqui na minha cabeça, você falou que o propósito está dentro da identidade, né? Mas a identidade, afinal, onde é que está a identidade? Eu tenho uma frase. Posso falar? Pode. Olhando para quem está nos assistindo agora, guarda essa frase para a sua vida. A identidade é o conjunto de verdades de Deus ao teu respeito. A tua identidade não vem do que você viveu, não vem do que você passou, isso foi as tuas condições. Você nasceu às vezes em um lar onde você não tinha amor, nem quantidade, nem qualidade, onde você não teve uma boa relação de paternidade, que eu não tive, e que você acaba ficando sem destino, porque o pai, ele libera a identidade e ele libera o destino do filho. Esse é um dos benefícios de se ter um pai. Quando você que é pai e você olha dentro dos olhos do seu filho e você diz, filho, você é um campeão. Filho, você nasceu para prosperar. Filho, papai e a mamãe te amam. Tantos momentos da vida daquele filho, ele vai lembrar dessa identidade. Ele vai lembrar dessa palavra. Não importa o que o mundo lá fora disse. O meu pai já disse quem eu sou. Você não precisa entrar numa faculdade para saber quem você é. Você não precisa ter mais dinheiro para você saber quem você é. Você não precisa ter amigos influentes para saber quem você é. Você não precisa estar nos lugares mais prósperos e ricos para saber quem você é. Você não precisa ter uma graduação ou vários diplomas numa parede para saber quem você é. Você é quem Deus diz que você é. Você é quem o Espírito Santo te convence todos os dias que você é. E isso é visto na Bíblia em vários momentos.
Porque as circunstâncias vão tentar nos dizer que nós não somos quem Deus diz que a gente é. Você tem uma área de ataque do diabo contra a nossa vida, a nossa identidade. Vamos lá para Mateus 4. O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Ali não foi coisa que o diabo armou. Ali foi uma coisa que o Espírito Santo permitiu. Eita. E a primeira coisa que o diabo fala para Jesus, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, qual era a área de vulnerabilidade de Jesus ali? A fome. Ele estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer. E agora ele está num deserto. Deserto em Israel é deserto. O sol é causticante, meu povo. E naquela cena, a Bíblia diz que Satanás olha para ele e diz: se tu és o filho... Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o diabo estava fazendo com Jesus ali? Pegando a vulnerabilidade dele, que era a fome, e oferecendo um caminho mais fácil, que era através de algo que Jesus era especialista em fazer, milagres. Só que o diabo queria que Jesus fizesse algo para ter o que ele já tinha, só que por um caminho mais fácil. E qual é a área de ataque aqui? Identidade. Se tu és o filho. Essa é a frase que ele vai dizer em todas as outras tentações. Se tu és o filho, se tu és o filho, o mundo está tentando te colocar em dúvida sobre a tua identidade. As circunstâncias vão tentar dizer que você é quem você não nasceu para ser. E é aí que Deus vai levantar um anjo. É aí que Deus vai levantar um profeta. É aí que Deus vai mandar um podcast como esse para te lembrar. Ô Gideão, você tá fugindo dessa guerra, mas eu vou mandar um anjo para te lembrar quem você é. O Senhor é contigo, homem valente. A circunstância dizia que ele era frouxo. A circunstância criou um cenário de covardia. Só que o anjo do Senhor aparece para lembrar sobre identidade. E ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. É com essa palavra que ele se levanta e vence um exército com apenas 300 homens. A identidade te dá potência. Deixa eu falar só mais uma coisa. Fala, por favor. Eu tava voltando de um voo, eu voltando de Nova York, de um evento que eu tinha ido lá pregar. E aí eu entro no avião já para dormir, cansado. Eu queria vir o voo inteiro descansando. E antes de dormir, eu pego o meu telefone, e era na época que o iPhone era liberado pela sua digital. Você lembra disso? Lembro. Eu tava dentro desse avião, guarda essa história que eu vou te contar agora. Eu tava dentro do avião, e naquele momento, querendo dormir, eu só vou ligar o meu celular para colocar uma música. E eu coloco o fone para entrar ali num descanso melhor. Quando eu pego o meu celular e coloco a digital para abrir, para poder ser liberado ali as funções do celular, eu ouvi o Espírito Santo falando. Não foi audível, mas foi como se fosse dentro do meu tímpano. Faz de novo. Naquela hora, meu coração tremeu, desliguei o celular e coloquei minha digital de novo para abrir o celular. Quando o celular liberou, o Espírito Santo falou comigo: faz mais uma vez. Naquele momento, eu coloquei minha digital e o meu telefone abriu mais uma vez. E então ele concluiu: assim é a sua identidade. A tua identidade libera os teus recursos. A tua identidade libera o que você precisa. Quando você sabe quem você é, você vai abrir os recursos. Você vai acionar e acessar o que você precisa. Identidade é inegociável. Você não nasceu para ser igual o Rafael. Você não nasceu para ser igual o André. Quando você morrer e estiver lá no céu, Deus nunca vai te perguntar: ô fulano, por que você não foi o André? Ô fulano, por que você não foi a Maria? Ele vai perguntar: ô fulano, por que você não foi você? Eu te criei com um propósito. Eu te criei para cumprir um chamado. E quando nós nos tornamos quem Deus nos criou para ser, jardins vão ser plantados, pregações vão ser ministradas, canções vão ser compostas, soluções vão chegar, ideias serão frutificadas, situações e trajetos de vidas humanas serão completamente transformadas, porque alguém decidiu ser quem Deus lhe criou para ser. Acione a sua vida, abra os seus recursos, rompa nos propósitos de Deus para a sua vida, liberando a sua identidade. Eu gosto de entender, André, que existe uma mensagem no coração de cada um, que essa mensagem precisa fluir. Aleluia. Porque quando essa mensagem flui, ela alcança pessoas, ela cura famílias, ela restaura vidas. E só que essa mensagem só vai fluir quando a gente estiver cheio da nossa identidade. Sim. Quando a gente estiver conectado a essa identidade. Eu gosto sempre de falar também que existe a realidade que a gente não pode negar.
Às vezes a pessoa tá vivendo uma realidade que é muito dura, é muito complicada, é desafiadora, sabe? Ela não teve pai, como você falou um pouquinho rápido, e eu também tive essa dificuldade da paternidade terrena. Às vezes você talvez não teve nem pai nem mãe, talvez desde muito cedo você perdeu todo mundo. Essa é a tua realidade, você não pode negar. Só que acima dessa realidade existe uma verdade. E nessa verdade, a tua identidade está firmada. Nessa verdade, você pode tomar novas decisões para mudar a tua rota. Você pode fazer outras escolhas que não precisam ser as escolhas que os teus pais, os teus avós fizeram. Você pode tomar as tuas próprias escolhas. Essa liberdade não tem preço e também só pode ser encontrada na nossa identidade. Porque aí você vai entender o que é que você pode fazer. Por exemplo, eu tenho muito cuidado, eu tenho uma filha, a Esté, de 2 anos, vai fazer 2 anos e meio. E aquela historinha, né, que a gente ouve desde sempre. O que é que você vai ser quando crescer? O que é que você vai ser quando crescer? E eu já tô com esse cuidado de dizer, não, filha, não é sobre o que é que você vai fazer quando crescer. É sobre quem você vai descobrir desde cedo, e o mais cedo que for, melhor, você vai descobrir quem você é em Deus, porque isso vai desatar esse propósito, Isso vai dar uma continuidade para a tua vida, e isso vai te dar um senso de missão para você propagar essa mensagem, assim como está sendo propagada hoje aqui através da vida do André, da nossa vida. E eu sei também que você carrega uma mensagem nos teus negócios, na tua empresa, na tua família, em todos os lugares que você passa, existe uma mensagem que você precisa propagar. E essa mensagem vai trazer muita cura, muita transformação e muita restauração para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de se conectar contigo. Você falou sobre condição e realidade versus posicionamento e identidade. Então vamos juntos em João capítulo 5. João capítulo 5, do versículo 1 ao 9, fala sobre o paralítico do tanque de Betesda. Um homem que durante 38 anos estava à beira de um tanque, onde havia uma crença de que quando as águas se moviam é porque um anjo tinha descido, e quem entrasse quando as águas estivessem se movendo era curado de qualquer enfermidade. Durante 38 anos, aquele homem olhava, vendo as pessoas serem curadas, mas não entrava no tanque, porque segundo ele, ninguém o ajudava. Naquele dia, uma agenda de Jesus colocou Jesus diante daquele paralítico. A Bíblia diz que Jesus foi ao encontro desse homem que estava há 38 anos deitado em uma cama na frente daquele tanque. Jesus olha para ele e diz: o que é que tu quer que eu te faça? Parecia tão óbvio, Jesus né? olha para ele e diz assim, ó, o que é que você precisa? Em vez de ir direto ao milagre, em vez de resolver logo a vida, aquele homem vai justificar a condição. Eita. Vai justificar a realidade dele. E ele diz, não é da minha vontade que eu esteja aqui. Mas toda vez que o anjo desce e movimenta as águas, não há quem me ajude. Não há quem me coloque dentro do tanque. Deixa eu dizer pra você, ô paralítico do tanque de Betesda, não foi a tua paralisia que te colocou nesse lugar, foi a historinha que você conta pra você mesmo. Eram 38 anos esperando alguém ajudar, esperando uma mão que não vinha, esperando um apoio que não chegava. E a Bíblia fala que Jesus olhou para aquele homem e fez essa pergunta, com certeza com um grande propósito. Por quê? Porque não era a condição dele que colocava ele ali, era aquilo que ele via sobre si mesmo. O paralítico do tanque de Betesda, em 38 anos, meu querido, dava pra você ter saído bolando e caído dentro desse tanque. Em 38 anos, dava pra você ter se movido desse lugar até cair dentro daquelas águas. Não é a tua situação e a tua condição que te colocou nesse lugar onde você está. É a história que você repete pra você mesmo, ao passo em que você transformou a tua condição na tua identidade, ao passo em que você transformou o desafio da tua vida na tua realidade. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz, levanta-te, põe-te de pé, hoje eu te curo. E naquele momento ele foi livre, primeiro porque Jesus lhe posicionou. Você que está assistindo esse podcast agora, pare de dar tanto poder à sua história. Você é maior do que a sua história. Você é maior do que o que você passa agora. Você é maior do que essa dor, do que essa luta, do que essa traição, do que essa separação, do que essa enfermidade. Você é maior do que essa mentira que o inimigo tem te contado. Você é maior do que qualquer circunstância que você tem vivido. Não empodere a história, empodere o Deus poderoso que muda histórias. Dê poder para sua fé. Não olhe para o que as circunstâncias te mostram, olhe para o que a promessa de Deus te libera, e você vai sair desse lugar que te oprime, que te paralisa e que não te deixa romper para avançar no que Deus te chamou para ser. Essa é a mensagem que você
você precisava ouvir hoje? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, o negócio tá sério. Você já compartilhou pelo menos com 30 pessoas esse vídeo? Você já mandou pra tua família, pro grupo, onde tá tendo aí uma confusão, quem sabe? Pode falar em línguas, amigo, aqui nesse podcast. Solta o que tu Eu já tô arrepiado aqui há alguns minutos aqui. Ei, pra ficar, se é possível ainda ficar mais claro o que o André tá falando aqui, muda a tua narrativa. Isso. Muda a tua narrativa. Você fica olhando para a realidade difícil e fica comunicando essa realidade difícil. Começa a olhar para a realidade difícil e começa a declarar algo diferente. Começa a profetizar algo novo. Olha para a tua empresa. Não pega a tua empresa que talvez esteja com algum desafio, por exemplo, e fica declarando mais desafios ainda. Não, tá tudo ruim, tá tudo complicado, não vai dar nada certo. Ei, muda a tua narrativa. Muda a tua narrativa a respeito das tuas finanças, a respeito dos teus negócios e principalmente a respeito de quem você é. André, eu já fiz várias vezes isso, parece coisa de louco, mas eu já fiz, funcionou e eu vou compartilhar. Eu já me coloquei várias vezes diante do espelho, quando eu tava mal, quando eu tava pra baixo, quando eu tava ali, sabe, me achando um nada por alguma coisa que tinha acontecido, e eu cheguei dentro do espelho, olhei dentro do meu olho e disse: você é filho de Deus. Você é amado por Deus, você nasceu para crescer, prosperar, Aleluia. avançar, se desenvolver, alcançar pessoas, alcançar uma multidão, não para você, mas para Jesus, para o propósito. E aquilo ali, depois de poucos minutos, que eu já vinha, sei lá, de uma semana mal, em poucos minutos, e aí quando você fala que as mudanças acontecem rápido, de uma semana para outra, às vezes em um minuto uma mudança acontece, porque quando muda aqui, meu amigo, pronto. A consequência do que vai acontecer, só Deus sabe. Então a gente precisa mudar a nossa narrativa. O Rafael acabou de falar sobre mudar a história. Vamos para Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 24 ao 34. Uma mulher ouvia sobre si: não tem remédio, não tem cura, não tem médico, não tem saúde, não tem mais família. Por quanto tempo? Não tem mais religião, não tem mais ajuda, não tem mais apoio. Você vai morrer durante 12 anos. Uma personagem conhecida como a mulher do fluxo de sangue tinha essas informações sobre si. Até que em um certo dia ela ouviu falar. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E ela ouviu falar que existia um galileu que estava passando por Jerusalém, que quando alguém passava pelo caminho dele, ou ele passava pelo caminho desse alguém, mudo falava, cego enxergava, surdo ouvia, paralítico andava, e ela decidiu dentro do seu coração mudar a sua história. O Rafael lá tem escrito: e aquela mulher dizendo para si, só que na Bíblia em hebraico está escrito que aquela mulher repetia para si várias vezes uma nova história, onde a frase-chave era: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Se eu tocar nele, eu serei curada. Ela repetia isso várias e várias vezes. Você não vive uma história nova enquanto você não deletar a antiga. Uau. Você não vive uma nova história enquanto você não mudar a narrativa. Aquela mulher repetiu para si o que ela queria viver. A partir daquele momento, ela entendeu que a história antiga não funcionava, mas essa pode funcionar. Ela foi ao encontro de Jesus e ela não queria, que lindo, que ela não queria que Jesus tocasse nela, nem precisava Jesus tocar nela. Ela falou: se tão somente eu tocar. Isso também fala da condição humana em que ela se encontrava, onde ela era cerimonialmente impura pela enfermidade que possuía. Mulheres em seus estágios de perca de sangue, principalmente se estivessem enfermas sobre isso, não podiam tocar em ninguém. Pra você ter uma ideia, se ela sentasse numa cadeira, aquela cadeira tinha que ser tirada do lugar, porque ninguém poderia sentar novamente, porque a pessoa era amaldiçoada. E essa história não funcionava mais para essa mulher. Então ela decidiu: eu vou tocar nele, eu vou ser curada. O resto da história você conhece. Quando ela foi tocar em Jesus, Jesus parou a multidão e disse: quem me tocou? Quem me tocou? Um dos discípulos disse: ô mestre, a multidão te aperta e te oprime e você pergunta quem te tocou? Jesus falou: alguém me tocou de um jeito diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, eu senti que de mim saiu virtude. Naquele momento a mulher, temendo e tremendo, levanta a sua mão e diz: fui eu, Senhor. Fui eu quem te tocou. E a minha enfermidade foi curada na hora. Uau. Só que era só física.
E Jesus não é um Deus que cura só uma parte. Naquele momento, o sangue já havia estancado. A cura dela, física, foi instantânea, mas agora vem a cura emocional. Porque Jesus, diante de uma multidão que chamava ela de impura, de uma multidão que chamava ela de amaldiçoada, de uma multidão que chamava ela de amaldiçoada e todas essas outras coisas, Jesus vai olhar para ela e vai dizer: filha, 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 a tua fé te salvou. Qual é a palavra que remete à palavra filha? Identidade. Posicionamento gera identidade. Se você se levantar para ir de encontro a Cristo e tocar nele, a tua identidade será liberada. Talvez você está aí assistindo esse programa e não está entendendo nada, meu amigo. Ou, na verdade, você vai começar a entender muita coisa a partir desse podcast. É para isso que você está aqui, é para isso que você está aí do outro lado. E aqui não se transformou num ambiente religioso não, viu? Pelo contrário. Aqui se transformou num ambiente espiritual. Mas tem gente que vai achar que é religioso. Não, mas... E eu não tô nem aí. E ninguém tá preocupado. Porque tem pessoas que às vezes colocam na conta da religião coisas profundas que são espirituais. E confundem tudo. Existem pessoas religiosas que infelizmente não são espirituais. E existem pessoas não religiosas que são muito espirituais. Essas histórias bíblicas, elas são cerimoniais, elas possuem rituais, mas elas falam muito mais de relacionamento. Porque a diferença maior de uma religião para um relacionamento é a intimidade, é o acesso. Não é padre, pastor ou líder espiritual que me dá isso. Quem me dá isso é o meu secreto. É eu entrar no meu quarto, fechar a minha porta e buscar a Deus. Líderes espirituais são impreteríveis. É importantíssimo você ter uma igreja, você frequentar uma comunidade onde sua fé é alimentada, mas nada substitui você, na sua casa, pegar a sua Bíblia e ler. Porque tem muita gente com o microfone na mão causando grandes danos à sociedade. Pessoas que estão pregando como se fossem religiosos e estão deteriorando a principal mensagem de Cristo, fazendo pessoas odiarem outras, pessoas humilharem outras, causando segregação, preconceito, tanta coisa terrível, e são religiosos. Quando na verdade Jesus, quando esteve na terra, ele trouxe todo mundo para perto. Jesus foi visto almoçando com pecadores. Jesus foi visto dormindo na casa do maior pilantra da cidade. Jesus foi visto posicionando uma antiga mulher adúltera. Por quê? Porque nada separava Jesus de ninguém. Jesus estava lá sabendo quem ele era. E o impuro podia tocar nele, que ele não ficava impuro. Mas acontecia uma coisa com o impuro que tocava nele, ficava curado. Nós temos que caminhar na terra sabendo, quando o impuro me toca, não sou eu que fico impuro, é ele que recebe cura. Você tem que estar posicionado para que as pessoas não causem influência sobre você, mas você leve a influência do reino, a cultura do Cristo vivo, para que outras pessoas sejam transformadas. André, tu falou, só pegando de novo aquele gancho para falar de outra situação aqui, você falou sobre o que é que você não tolera. E você falou sobre desonra, né? Eu quero aqui, só em um minuto, honrar aqui 3 pessoas que faz muito sentido pro Ducast estar acontecendo. Uma delas é o meu amigo pessoal da Invictus Idiomas, certo? Invictus Idiomas, desde o começo aqui do Ducast, tem acreditado. E a promessa que é real da Invictus Idiomas é fazer você falar em inglês em até 18 meses. E um detalhe, Rafael, mas eu não sou do Ceará, eu tô assistindo aqui de outro estado, de outro país, você pode fazer a sua formação online, eu tenho certeza que vai ser bom demais. Invictus Idiomas, um beijo todo especial. Falar do meu amigo também, que é seu amigo Bruno Bastos Pneus. Davi também, Davi e Bruno, amo vocês. Bruno Bastos Pneus, nosso parceiro também desde o início aqui, pensou em qualquer manutenção pro teu carro, principalmente ali pneu, suspensão, é na Bruno Bastos Pneus. Como ele fala, o lugar do seu carro é aqui. Então, Brunão, beijo, Deus te abençoe, tamo junto. E hoje também eu recebi aqui, ó, do meu amigo Davi também, da TBC, sabe, camisas básicas, é uma marca exclusivamente cearense aqui em Fortaleza, tá? E aí, meu amigo, eu tô vestido com ela aqui, ó, coisa mais linda, a blusa tá incrível, porque às vezes quando você compra uma blusa G, que eu tô usando G, o que acontece? Às vezes fica bom aqui, mas fica apertado aqui ou fica frouxo aqui na
no braço. E aqui você vê que a blusa tá bem direitinho, tudo certo, tudo bonitinho. Eu quero agradecer a esses parceiros. Muito obrigado, porque por conta de vocês, essas pessoas que estão do outro lado, elas estão aí sendo alcançadas pela mensagem. André, tu falou que tu não tolera. Agora me diz uma coisa, o que é que o meu amigo, meu irmão, admira em uma pessoa? Detalhe, sei que você é um rapaz solteiro, né? Mas eu não quero nem que entre nesse mérito de admirar na mulher, numa varoa, não. Sim. O que é que você admira no ser humano? O que é que você admira, sabe? O que é que de fato, assim, você olha pra alguém e diz assim, rapaz, é isso que eu acredito que a pessoa deve ser. Eu poderia ir pelo lugar comum e da lógica, que seria o antônimo de desonra, né? Que é honra, ser uma pessoa que honre. Mas eu também vou falar de algo que é muito impreterível e imprescindível que eu admiro em alguém. É a pessoa ter uma vida posicionada em fé e em propósito. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas vão muito Maria vai com as outras. Elas são muito não posicionadas. E isso é uma coisa que eu olho e eu fico impressionado. Como que no mundo de hoje, com tanta informação, onde você pode fazer inúmeros cursos gratuitamente, tanto conteúdo na internet, que as pessoas podem conferir, assistir, se alimentar, e elas ainda não buscam se posicionar nisso. Então, uma das coisas que eu mais admiro em alguém é sabedoria. Vamos falar essa palavra? Pessoas serem sábias. Pessoas sábias, elas sabem o que fazer com conhecimento. O inteligente, ele consegue sair de um buraco que o sábio não cairia. O inteligente tem conhecimento e informação. O sábio pega o conhecimento e a informação e consegue adequar uma vida prática. Porque inteligência é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de frutas. Existem situações na nossa vida que são muito mais importantes do que apenas uma informação e uma inteligência. Mas você ter sabedoria de como pautar a sua vida. E eu admiro demais pessoas sábias. Muito bom. Rapaz, eu gostei muito dessa analogia do tomate na salada. Muito boa, né? Muito bom. Você é uma pessoa diferenciada. Né? Eu sou fera, hein? Ei, conta pra gente, André, uma experiência na tua vida, assim, que te marcou. Algo, eu sei, você falou do seu encontro com Jesus lá atrás, aquela coisa toda, mas na tua jornada, né? Qual foi a experiência, assim, que tu consegue hoje olhar pra trás e dizer assim, não foi que virou a chave, mas marcou a minha vida ao ponto de eu me tornar outra pessoa. Você já compartilhou, eu tenho um privilégio, quero registrar aqui, mais uma vez, eu tenho um privilégio de poder caminhar ao seu lado, de poder realmente comprovar que você é esse homem de Deus, você é esse homem posicionado, você é esse homem de fé, você é esse homem engraçado, que nem todo mundo sabe que ele é engraçado, mas se você vê lá nas redes sociais dele, você vê que ele é muito engraçadinho. Mas, assim, conta pra gente, assim, algo assim, talvez tu não tenha contado muito, não tenha aberto muito, mas que marcou a tua vida profundamente. Ô, amigo, não faz eu contar essa história hoje, não. Porque eu contei tanta história longa aqui, tanto testemunho. Não, mas isso é bom. Quando você me fala sobre algo assim, eu lembro da minha ida a Israel a primeira vez. Onde eu ouvi audivelmente a voz de Deus. Eu tô intrigado com esse negócio de ouvir audivelmente a voz de Deus, mas vai. Eu não vou contar essa história agora, vou? Vai só, né? Consegue? Não, só você começar tem que terminar. Vamos guardar para outro podcast? Não, mas você tem que dar pelo menos um release aqui. Um outro podcast contigo, não vou falar em outro lugar não. Existem situações na vida que são verdadeiras viradas de chave. Onde você se sente impactado por algo que você não estava nem pronto para viver, na sua opinião. Porque Deus só permite você viver algo que Ele já te preparou para viver. E em 2014, eu viajei a primeira vez para Israel. E eu não vou contar essa história para deixar esse suspense no ar. Inclusive, todo mundo comenta... Então vai ter a segunda parte. Todo mundo comenta aqui embaixo que quer ouvir essa história agora, para poder a gente contar. André, você não vai contar em outro lugar. Calma, que eu tenho um monte de podcast marcado, eu tenho que lembrar. Mas eu ouvi audivelmente, como o som de muitas águas, uma voz que vinha de todas as direções, dentro do Rio Jordão, no cair da tarde,
no batismo que nós vivemos lá em Israel, no ano de 2014, onde eu não tinha dinheiro para ir para Israel, eu não tinha condições para ir para Israel, eu não tinha quem me levasse para Israel, mas Deus abriu uma porta e me levou. E eu vou contar essa história logo, que é longa mesmo. Mas ali, pessoal, eu tive uma das maiores viradas de chaves da minha vida. Se eu fechar os meus olhos aqui agora, ó, e o Rafael falar, eu sei que a voz vem daqui de frente. Certo. Se outra pessoa estivesse aqui atrás e falasse, eu sabia que a voz vinha daqui de trás. Em Israel, eu ouvi uma voz que vinha de todos os lados. Vinha de todas as direções. Ela me transpassou. Era algo que eu não tinha defesa sobre aquilo. E Deus falou comigo que eu viveria nos próximos anos. E tudo se cumpriu a partir daquele dia. Ele falou, por exemplo, que eu ia para a Europa falar dele. Eu não tinha nada marcado. E em 4 dias que eu cheguei aqui no Brasil, estava marcada a Europa. Meu Deus. Foi sobrenatural, mas eu vou guardar pelo menos uma história pra gente voltar aqui, senão tu não vai me querer mais. Que conversa é essa? Deixa eu te fazer uma pergunta e Eita. eu quero que você seja bem sincero como você tem sido e como você é, mas foi algo que veio no meu coração. Me fala, André Vitor, quem seria o André Vitor sem Deus? Até é doido fazer uma pergunta dessa. Tem até uma frase que quando eu pergunto isso em uma oração, porque em momentos com Deus a gente fala, a gente pergunta, a gente ora, a gente é livre, né? E às vezes eu tô no meu quarto falando com Deus e eu digo, Pai, onde eu estaria agora sem a tua misericórdia? Se a tua luz não tivesse brilhado no meu caminho e tu tivesse me derrubado do cavalo, Pai, onde é que eu estaria agora? Porque uma vizinha pregou a palavra para mim e pro Samuel. Mas alguém humano como a Ângela, que eu quero mandar um beijo, te amo muito, Ângela, não nos acessa na profundidade que Deus me acessou no meu quarto. E ali eu tive minha vida transformada, não fiquei perfeito. Andar com Deus não significa que a gente não tem defeitos, não tem falhas, não tem pecados, significa que a gente aceitou a viagem para ir se organizando no caminho. Quando eu olho para a minha vida e eu imagino algum cenário sem Jesus, é tragédia, é caos. Eu sem Deus não funciono. Deus não é um acessório na minha vida, Deus é o meu motor. Não existe eu caminhar sem Deus, não existe eu acordar sem dar bom dia para Ele, não existe eu caminhar sem pedir o conselho e a direção dEle. Amigo, essa pergunta é algo que eu não tenho sequer uma resposta, porque eu não existo, nele me movo, nele existo. E quando eu olho para Deus na minha vida e eu vejo tudo que acontece, eu percebo que a graça, ela não apenas me chama de filho, mas a graça me abraça e diz, esse lugar aqui é o seu lugar. E quando a gente se move nessa convicção de fé, a gente não aceita mais o que o mundo, o que o diabo ou o que uma identidade sequelada quer dizer para você. Você busca nele conselho, direção e identidade e a sua vida é outra. Tem aquela frase que a gente ouve muito, né? Que todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus, né? E é uma frase que nunca vai ficar batida. Eu quero aproveitar isso que o André está falando para te dizer também, existe um vazio dentro de você, essa carência que você carrega, essa necessidade de aprovação que às vezes você carrega, essa necessidade de agradar todo mundo. Sim. E aí você tenta e nada flui. Tem pessoas que têm até conquistas, elas enriquecem financeiramente, elas ganham bens, elas têm muita coisa, tem muita gente ao redor, mas continuam vazias, mas continuam, sabe, com aquele senso de que nada faz sentido. Tudo isso, essa conta vai fechar quando você realmente encontrar a tua identidade, que vai ser por meio de um encontro profundo com Deus, de um encontro profundo com Jesus. E pode ter certeza que aquilo que está fluindo aqui, que eu tenho certeza que você está sendo alcançado, em alguns momentos você deve ter se arrepiado aí durante esse vídeo. Tudo isso não é algo que é do humano. Tudo isso não é algo que vem da emoção. Com emoção, algumas coisas são bem possíveis fazer, mas o que você está recebendo aí, quem sabe assistindo no teu carro, no teu quarto, na tua sala, enfim, no ambiente, no momento que chegou esse vídeo para você, eu tenho certeza que vai ser o momento necessário e essencial para essa virada de chave que a gente falou aqui, que talvez você possa ter ouvido muito sobre virar chave nos negócios, virar chave nas finanças, alguma palestra que você tenha assistido, essa virada de chave da vida que vai atingir e afetar todas as outras áreas, ela vai acontecer na tua vida também.
quando você tiver um encontro profundo e poderoso com Jesus. Uhul! Meu amigo André Vitor, a gente já tá caminhando aqui pro final. Por mim, eu não acabaria. É porque Por quando a gente mim, começa eu a não conversar, acabaria. inclusive eu fui um rapazinho aqui, Bem bonitinho. de eu me segurar e conversar com você apenas como apresentador do Cast. Porque aqui tem um amigo do meu coração, aqui tem um cara que me acessou pelo coração que ele tem. Ele de verdade, pessoal, é um amigo que cabe em todas as horas. O Rafael é um cara fiel, é um cara leal, que eu falei aqui. Você de verdade ama as pessoas, você não é invejoso, você não é um cara que se ressente com o crescimento de ninguém. E um dos lugares que eu mais coloco essas pessoas é no meu coração e na minha mesa. E você e a Tami têm esse lugar na nossa vida, porque de verdade você tem humildade, você tem coração, um coração ensinável, você tem uma vida que está acionada todos os dias para servir. E isso é uma das coisas que eu mais amo em você. Quero te honrar, quero dizer que esse do Cast merece cada vez alcançar mais plataformas e atmosferas, e vai, porque a tua vitória, amigo, é inevitável. O que Deus vai fazer na tua vida, Ele vai fazer, tá decidido, Ele vai abrir portas, Ele vai te levantar. Por isso eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo agora, não apenas se inscreve nesse canal, mas leva a mensagem e tudo que o Rafael está se posicionando para te abençoar de maneira gratuita, de maneira movida por um amor verdadeiro e genuíno, e aciona um crescimento cada vez maior para o Rafael. Quando a gente apoia pessoas como o Rafael, é a gente que está sendo abençoado. Quando a gente apoia pessoas como o Rafael, é a gente que cresce. E eu quero muito que não apenas esse vídeo que eu tô aqui fazendo alcance milhares de pessoas, como todas as outras coisas que você fizer, meu amigo. Tô aqui em Fortaleza pouquíssimos dias, e eu que te falei, te lembrei, que ele queria que eu fizesse esse podcast lá atrás. E foi no meio da viagem. Na lista, que fique claro, na lista das pessoas que eu coloquei no meu coração para trazer. Cadê essa lista, amado? Deixa eu ver. Primeiro nome. Ele de verdade, essa pessoa, eu acredito. Eu acredito. Aqui, ó, se ele não tiver, meu Deus? Se ele não Aqui, tiver, ó. eu pego assim, ó. Olha aqui, ó. Pessoal, por favor, cadê a câmera? Mostra aqui nessa câmera, ó. Primeiro nome era André Vitor, já gente. foram outros que já vieram, mas Meu o primeiro Deus, que tava... aleluia, Tá tem vendo? que respeitar a verdade. O negócio é sério. Isso daqui, pessoal, é genuíno, é uma amizade verdadeira, porque a gente já teve milhares de encontros, momentos poderosos com Deus. De viradas de chave na minha vida. Glória a E eu Deus. tinha certeza que esse podcast, na verdade, vou falar a verdade logo, era um dos que desde o início eu estava mais ansioso em fazer. E eu confesso que quando você veio aqui, sempre que você estava aqui, eu sempre queria, cara, mas eu sei que a agenda é corrida, você veio aí pro evento, veio resolver tanta coisa. E aí chegou uma vez que eu disse assim, Deus, no momento certo vai dar certo. E aí foi muito legal, porque quando você me falou, eu cheguei, não sei se tu viu, eu fiquei bem surpreso. É, porque quando eu vim pra cá essa semana, eu tava organizando as roupas, né? Foi legal porque foi nesse momento. E aí eu peguei e falei assim, ô amiga, com a Lérida, um beijo, Lérida, que é a que organiza aqui pra eu estar bonito. Rapaz, tem que respeitar. E aí eu peguei e falei diferente. assim, ó, coloque uma roupa aí também pra eu ir pro podcast do Rafael. E eu falei lá em São Paulo. Já pensou? Porque quando eu cheguei aqui, tava no meu coração, de verdade, de derramar esse momento de honra e validação do seu trabalho. Obrigado, meu Porque amigo. não é que eu seja mais importante do que alguém, mas pra mim é muito importante a gente estar junto aqui. Porque eu tô mais uma vez validando o que você faz. Você pode contar comigo no que você fizer. E aquilo que Deus colocou nas suas mãos vai prosperar. Amém. Por causa de tudo que eu já falei aqui e porque Deus, ele nos posiciona para que o nome dele seja glorificado. Amém. É isso aí. Eu te amo. Ai, meu amigo, eu te amo também demais. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus vai te dar alianças de Deus pra tua vida. Esse mundo tá muito louco, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente traindo pessoas, tem muita gente se vendendo por coisa pouca, mas existem alianças de Deus, que você merece. Yes. Se coloca nessa posição, comunica isso, seja essa pessoa para alguém, sirva alguém, olhe para alguém com um olhar bom, com um olhar positivo, com um olhar de vida, sabe? Sirva com aquilo que você queria ser servido, ame, sabe? De graça, sem esperar nada em troca, porque eu tenho certeza que você vai viver alianças profundas e isso é de Deus para a tua vida. André, considerações finais. Libera algo aí que eu sei que tem no teu coração e eu sei que essa mensagem vai alcançar pessoas além do Brasil, como Deus tem prometido, e eu sei que é isso. Fica à vontade.
Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a sua realidade, não olhe para a muralha, não olhe para o gigante, não olhe para o que dizem nem o que falam. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Quando você estiver fraco, se sentindo desonrado e não amado, olha para a cruz. Olha para o que Jesus fez naquele lugar. Que se só tivesse você vivo, ele teria vindo e morrido só por você do mesmo jeito. Se você procura alguém que te amou ao ponto de dar a sua própria vida, olha para Jesus. Busca nele a sabedoria para o teu próximo passo. E quando você estiver achando que Deus não fala com você, em tempos de silêncio, busque aprender com Deus a obedecer o último comando. Quando Deus não estiver falando nada com você no dia de hoje, ouça o que ele diz por último e cumpra o último comando. Porque a obediência, ela é melhor do que o sacrifício. E se você se posiciona no Espírito e se você caminha em fé, será inevitável o teu crescimento para que ele seja glorificado. E eu termino dizendo que Deus não te dá a vitória. Ele te posiciona para ele ter as vitórias dele. E tudo que ele derramar sobre a tua vida, faça com que você aponte para o Rei da Glória. Assim como tem uma luz imensa aqui, que para a gente fazer essa imagem com mais qualidade, a gente precisa colocar para que você nos veja melhor, assim vai ser o que Deus vai te posicionar. Aquilo que Deus vai te dar é essa luz, que vai fazer com que as pessoas te vejam e queiram ouvir a tua mensagem. E essa mensagem tem que apontar para o que é maior do que você, para o que é maior do que a sua própria vida, que é um homem que subiu a uma cruz, descendo da glória, se tornando eu e você falhos no sentido de humanidade, tendo não recursos, mas amando você até a morte, morte de cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu Jesus Cristo. Gente, compartilhe esse vídeo. Se você recebeu esse vídeo, o mínimo que você tem que fazer depois de receber tudo isso que foi compartilhado aqui é passar para alguém, é transmitir a alguém. Ei, ame alguém através desse vídeo. Honre alguém através dessa mensagem. Propague, seja um propagador das boas novas, porque tem muita coisa acontecendo, mas eu tenho certeza que Deus é soberano e em todas as áreas da minha vida e da tua vida, Ele vai fazer a diferença. Um beijo todo especial, Dedé, muito obrigado. Cara de alegria! Sem palavras, muito obrigado por tudo que você entregou aqui. Eu disse que ele ia entregar tudo e ele entregou além aqui. Um beijo, gente, tchau.